Nossa, gente, vendo esse histórico todo, assim, porque acho que a Cib fez uma história, sabe, assim, também. Não, fiquei pensando que podia ser um filme. Como a proposta era criar um desdobramento do playlist, que era o espetáculo do Mova-se, né, com improvisação, com listas de música recortadas dentro de um tema, a ideia era fazer com mulheres temas pertinentes e reconhecidos por nós como temas femininos, né, que nos diziam respeito, assim. E aí talvez esse A tenha vindo como uma afirmação desse lugar do feminino. E depois isso virou um projeto, na verdade. Durante a pandemia, quando a gente começou também a expandir as ações para ações formativas, para a criação de videodança, não só para performance ao vivo, a gente entendeu que essas ações elas poderiam compor um projeto. E quando veio a pandemia, e que a gente teve vontade de se encontrar para improvisar, aí que a gente sabia menos ainda. Eu me lembro dos primeiros encontros. Bom, a gente já sabia em que formato teria que ser, porque tinha que ser na internet, tinha que ser num encontro no Zoom, né? Que eram assim os meios, né, possíveis na época. Mas a gente não sabia nada, assim, não sabia nem como começar. Estava em casa, né? E a gente estabeleceu que a gente ia se ver uma vez por semana, independente do que a gente ia fazer. Então, inicialmente, a gente ia se ver para improvisar juntos. Preciso te dar a minha pele. Para que você saiba o que passa aqui dentro. Vai servir para mim e para você. Improvisar é relação, improvisar é escutar o espaço, observar o que está acontecendo ali e, ao mesmo tempo, né, lidar com a sua capacidade de transformar aquilo em movimento, né? Sempre. Improvisar, para mim, é um sentido de risco
que é correr um risco, mas sempre com muito cuidado e com muita atenção. Então, eu gosto muito quando a gente fala, né, no tempo real, né, no instante, porque é uma coisa que só pode acontecer ali, ela não vai voltar nunca mais. Eu tenho pensado muito nisso, né, a questão de não prever uma eficiência que vai acontecer, porque afinal de contas improvisar é caminho. Mas eu estou no caminho, eu não estou projetando o lugar onde eu vou chegar, mas eu sei que eu estou no caminho. Sempre que eu falo do playlista, eu falo de transbordar o feminino. E eu fiquei muito com o transbordamento do feminino. E a gente, dentro do playlist, a gente exercitou tanto o feminino que para mim já era. Ele expandiu a um ponto que não era mais só o ser mulher, era o feminino. O que o feminino traz no mundo como possibilidade de criação. O feminino é despertar, é nascer, é delicado, mas é coragem, é silêncio, mas é grito. Então, os contrastes, a gente vivenciou muito contraste. Contraste era uma palavra que a gente trazia. O presente em crise diz que você precisa se esvaziar do passado para encher e se perder, quem sabe, no futuro. Ei, tá tudo bem. Foi o que tinha que ter sido. E é. Ponto. Abrindo espaços internos para as palavras que querem dançar. Onde? No gerúndio. Menina, menina, descansa. A gente utilizou muito a palavra, muito mesmo assim, textos e cartas, acho que a palavra ajudou demais a costurar as imagens para criar sentido, né? Para não ficar só um jogo de imagens aleatórias, mas para criar e dar sentido àqueles corpos que estavam ali, né? Abrindo, fechando, entrando, saindo, próximo e longe. Vou te contar. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Eu acho que a imagem mais recorrente, assim, quando eu penso no playlist, é a imagem realmente da minha casa, do meu quarto. Porque eu sinto que durante a pandemia, acho que foi um momento que a gente trabalhou tão intensamente, esse espaço, ele era um espaço, ele se tornou um espaço de encontro. O período que veio antes
no que veio depois desse recorte que eu faço como uma imagem de um espaço, é porque talvez à distância, talvez a gente tenha se encontrado de uma maneira mais profunda mesmo. Então, acho que a imagem do playlist hoje, ela me remete a esse período, a esse momento e a esse encontro virtual, pelas telas e às vezes até pela transmissão de ideias, de afetos, né? E realmente foi muito marcante. Racistas, machistas, otários na parede. Encosta na parede. Sagaz, indomável, made in rap. Voz incontrolável entre boom e clap. Tenho os meus espinhos, sei bem meus defeitos. Não me emociono com frases de efeito. Confecção de carapuça, essa aqui tem remetente certo. Cético, aceite suas medidas. Já que você se julga tão esperto, caminhando e cantando, vamos embora. Porque meu momento é sempre agora. Vou aniquilar MC de mentira. Quem é de verdade faz a hora. Poetisa urbana que solta os versos como se fosse um cão feroz. Profetiza insana, dispara as verdades de maneira louca, frenética, atroz. Muito mulher, desafio lançado. Vem cá calar a minha voz, intrepidez, coragem. O universo por si só, né, de estar ali nas plataformas online, né, de trabalhar esse cenário, quem estaria nele ou não, como, acho que isso foi ainda foi mais pulsante ainda, assim. Eu acho que ali eu tive um pouco mais de momentos assim de incerteza, porque a gente sabia que lidar com essa mídia, que foi um outro processo para a gente, assim, ela já definiria muito nitidamente um recorte da imagem que iria aparecer, que é diferente de quando a gente estava presencialmente, né? Quando a gente está presencialmente, tem toda a abertura ali, a pessoa vai escolher, né, para onde ela vai olhar, mas o quadro já está dado ali. Quando a gente foi trabalhar com as telas, que aí tinha, né, abre a tela, fecha, né, liga a câmera, fecha a câmera, o impacto, né, dessa decisão de abrir ou não a câmera, onde eu estaria e tal, né, eu acho que o impacto visual, né, na cena como um todo ganhava mais força. Oi, amor. E eu me lembro muito da minha filha, que na época tinha 2, 3 anos, sempre fazendo parte, atravessando, e não só ela aparecendo nas imagens, como a gente aproveitando daquela presença tão forte, né, de uma criança no espaço. Quem é o forno ou a forma? Quem dá forma de coração? A gente foi se descobrindo muito nas conversas. Nós conversávamos muito. Muitas vezes falávamos mais do que movimentávamos. Tínhamos que marcar encontros só para que a gente pudesse experimentar o movimento. E cada uma, além de experimentar sozinha, na sua casa, a gente ainda experimentava assistir a colega, discutir sobre aquilo, para criar possibilidades, para se desenvolver possibilidades para a relação com o espaço, com texturas, com distâncias, com o espaço da tela, a relação entre as pessoas através da tela. Então, improvisar era ouvir o instante, era muitas vezes a escuta e o silêncio. A única coisa permanente é a mudança, né? Heráclito lá, 500 anos antes de Jesus Christ já tinha lançado isso. Ainda tem dança na frase, né, que eu amo. A única coisa permanente é a mudança. Então, dancemos, né? Exato. É um mundo Dancemos com a falta, dancemos com a esperança, o esperar, né? Elma, vê se você consegue tirar o seu vídeo só para eu ver o que acontece com a tela quando ninguém está com o vídeo habilitado. Eu estou gravando, tá, gente? Só para ver rapidinho. Eu estou vendo com a foto sorrindo e não estou vendo Joelma. Eita, ficou uma foto minha, que coisa horrível. Em cima da tela toda. Virou uma tela a minha imagem, agora eu não sei mais como é que sai, não estou vendo vocês. Eu, Isadora, dentro de mim mesma.
Não sei o que aconteceu aqui. Estou muito dispersa. Eu não estou entendendo nada do que vocês estão falando. Mas quando a gente estava, por exemplo, playlist feito em casa, eu sou uma pessoa, eu não tenho muitas relações. Eu tenho hoje relações com tecnologia, porque eu precisei aprender, mas não é um campo em que o que eu vou me dedicar, assim, alegremente, né? E principalmente confortavelmente. Então, estar nesse lugar, para mim, representava um risco, mas assim, lidar com aquilo tudo, e aperta esse botão, e abaixa isso, faz aquilo, e aparece o ícone, era quase aflitivo, assim, né? Um pouco uma aflição. Aí, então, todo mundo fechar, né? Câmera e... Microfone. Mandar lá no YouTube. Não está ao vivo aqui ainda não, gente. Gente, só um minutinho que eu vou pegar o meu negocinho preto. Peraí, um minutinho. Como eu tenho esse estudo mesmo de contato e improvisação, da performance, e trabalho com música há muitos anos, quando você está discotecando, por exemplo, você pensa que a sua música atinge ali os corpos que estão naquela pista. Então, por mais que eu saiba o que eu vou tocar, não deixa de ser um improviso ali, você sentir o que está acontecendo ali com aquelas pessoas e como você vai fazer para aquilo funcionar. E para as meninas, não era só um lugar também de eu ponho a música e elas improvisam a dança. Tinha muitos momentos ali junto com elas ao vivo que eu esperava ver o que as meninas estavam dançando para eu realmente chegar no lugar do que eu ia colocar para aqueles corpos continuarem a dançar. O meu encontro com o projeto Playlist aconteceu no início da pandemia, quando essas mulheres, artistas, bailarinas, encontraram na arte uma forma de resistência, de luta, de união, num momento tão dramático da nossa história que foi a pandemia. Foi nesse contexto que eu iniciei os registros fotográficos desses encontros, me conectando a elas também pela plataforma Zoom. Então, com a câmera nas minhas mãos, eu buscava me integrar a tudo aquilo que eu estava vendo e vivendo através da tela do meu computador. Foi um processo muito transformador e ao final de cada encontro, tudo aquilo reverberava muito em mim e eu via e revia essas imagens, eu editava, eu tratava e eu trazia outras imagens autorais que eu estava produzindo também na minha própria bolha particular, num processo de construção de novas imagens híbridas. Então, eu acho que lidar com a incerteza é insumo para improvisar. Eu acho que a gente tem que lidar com a incerteza. É a incerteza que é o assunto. E o público percebe isso. Quando a gente está trazendo coisas do nosso repertório de movimento, apenas, ou quando a gente está lidando com o espaço que está acontecendo no espaço. Desdobramento. Carta 2, novembro de 2020. Aprendo com Cecília Meirelles e outras tantas mulheres, gentes próximas e distantes,
com sua coragem e sua lida e sua vida luta. Eu não tinha este rosto de hoje. A boneca se quebrou. Rasgos, cortes, furos, remendos, pregas, costuras. A pele revela que muito se passou. A luz que invadiu o dia e o breu que ocupou a sala. Às vezes o lábio amargo, a palavra amarga, o nada dizer. Às vezes os olhos que não querem ver, mas o coração não deixa de se mostrar. Não sabe onde guardar a tristeza, a indignação, o grito. A mudança tão certa, mas não tão fácil. E eu entendo também que dramaturgicamente, quando a gente fala da construção de uma dramaturgia, né, que quer afirmar a sororidade, quer afirmar a partilha, o cultivo da partilha, essa ideia do feminino, eu entendo que a gente também se dedicou muito a isso, a compreender o que estava acontecendo e o que a gente queria dizer, do que a gente se valia para a gente dizer coisas que a gente estava desejosa de dizer, né? A gente vai construindo esses nomes para as nossas lives e vai se debruçando mesmo, né? Como é que a gente vai falar sobre o luto e a luta? Como é que a gente vai falar sobre dançar e esperançar? Como é que a gente vai falar sobre tecendo danças? Então, a materialidade, né? E esses caminhos dramaturgicos, apesar da aventura, porque era isso, né? Tudo podia mudar na minha virada. Se eu virasse, eu literalmente não sabia mais o que estava acontecendo. Eu comecei a falar uns números, a falar números, números repetindo, e a Marise veio perto da tela e escreveu o número de mortos na época da Covid, na época que a gente fez o vídeo. E aí, nesse dia, eu tive certeza que a gente tinha um caminho, assim, que era possível se comunicar na internet, pelo Zoom e tal, com o vídeo. 785,4 3 2 1 Era impossível sair daquele momento, daquele período tão duro, né? E simplesmente falar, ok, vamos retomar, vamos lá, vamos criar uma coisa, vamos dançar. A primeira coisa foi uma constatação de que a gente estava, apesar de muito grata, né, por estar viva, que a gente estava exaurido assim, de tanta coisa vivida, presenciada, sentida, né? E aí a gente ficou se perguntando o que a gente ia fazer, quais seriam esses caminhos, né, que a gente seguiria. Então, a primeira ideia foi isso, foi pensar que a gente precisaria de uma nova gestação, que a gente precisaria de se preparar e de gestar um outro caminho, um novo caminho. Maris e eu seguimos com Mulheres em Dança, inicialmente Mulheres em Dança, Joelma, Marise, Andréia e eu, depois Marise, Andréia e eu, e agora Marise e eu, isso desde, né, depois que a Andréia viajou,
E, enfim, quem sabe a gente conseguiu se sentir forte o suficiente para seguir, né? Porque seguir segue sendo um desafio, mas a gente quis seguir. E acredito que o que a gente deseja está se consolidando. É uma construção constante. Garapazicana, branca cristalina, Nanjaricuá, mel de abelha rainha. Mel de arecuá, mel de abelha rainha. Então, acho que esse projeto ele se estende hoje. Né? Hoje a gente se reúne em outras mulheres, com outras mulheres, em outros projetos, e a coisa segue, né? Dentro de uma perspectiva muito parecida, que é manter o feminino e a mulher como foco, como pergunta, como questão, e nos agrupando, ora com umas, ora com outras mulheres, né, para a construção de um trabalho, de uma pesquisa, de uma ação dentro da dança, né, com a dança. Estamos construindo esse lugar. Hoje, como ontem, como amanhã, estamos construindo o nosso lugar. E, enfim, estamos caminhando. E relembrar é reviver, né? É importante para a dança essa memória. E a gente esquece, é fácil esquecer. Assim. Agora, com esse projeto desse documentário, né, a gente está podendo revisitar tudo que a gente fez. Então, é uma oportunidade incrível, assim, de estudar, de repensar, né, numa outra dinâmica, porque quando a gente está improvisando, a gente não tem muito tempo de reflexão, né, a gente está muito mais na ação, assim. E agora que está na gente, né, eu sinto que ficou, que continua, que permanece, que pode seguir, né? Muita gratidão, né? Olha, gente, eu construí isso, é mesmo, tava ali, ó, eu nem lembrava, sabe? É muito bom. O principal é que são 2 tiros hoje, pronto. Então a gente tem que terminar, entender como terminar. Mais ou menos quanto tempo? Isso a gente vai deixar livre? Vamos tentar fazer esse exercício que a gente não fez, de estabelecer um fim a partir do que a gente percebe? A imagem é a sua sala, Tá, falou, tô indo. Então tá, tô saindo. Ô Marise, vamos começar de novo?